Muito boa tarde, bem-vindos à Conversa Franca, edição do dia 16 de dezembro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Filipe Palma e Miguel Louro. No programa de hoje vamos começar por falar da lei da nacionalidade que foi chumbada no Tribunal Constitucional, ou melhor, 4 artigos da lei. Não foram todos, foram apenas 4 artigos da lei que, pelos vistos, não respeitam a Constituição. Foi considerado inconstitucional o diploma que prevê a perda da nacionalidade, como pena acessória, por exemplo, e por isso mesmo a lei agora regressa ao Parlamento. Miguel Louro, a lei da nacionalidade é sempre muito tem sido calorosa, o debate justifica-se ser uma coisa tão boa tarde discutida a todos. tanto com o coração. Boa tarde é certo a que é a todos, nação, mas boa tarde. a todos os portugueses e àqueles que dizem que são portugueses. Pronto, já percebemos que a discussão tem de ser mesmo calorosa, não é? É evidente que a nacionalidade é um assunto que diz respeito aos portugueses. E a maneira como tem sido tratada nos últimos tempos vai pôr os portugueses uns contra os outros, parece. Há pessoas que concordam com tudo o que tem acontecido, há outras que não concordam com nada, há outras que concordam com umas coisas e discordam de outras. Para isso é que existe a lei, para isso é que existe a possibilidade de alterar a lei. Até na Constituição está previsto alterações, porque até a própria Constituição é alterável, também está previsto na própria Constituição. E, portanto, democraticamente, como os democratas gostam de dizer, a gente pode discutir sempre as coisas, não é? Agora o Presidente da República mandou para o Tribunal Constitucional este assunto. O Tribunal Constitucional chumbou, pelos vistos, com muita razão, à face da Constituição que nós temos. Mas a Constituição, por acaso, vivemos numa altura em que até se pode mudar. Portanto, se virmos que há necessidade de mudar a Constituição, está exatamente na altura de a mudar, e ainda bem que este chumbo aconteceu, que é para ver se essa maioria de 2/3 que existe e que está de acordo com esta lei que quis fazer, democraticamente, tudo democraticamente, também pode democraticamente alterar a Constituição. Pronto, este é o assunto que eu acho que me perguntou, não é? Já percebi. Pronto. Que... Quanto à nacionalidade, sim. Eu pessoalmente daria a nacionalidade a quem quer ser português igual a mim, a quem quer ser português para só tirar vantagens momentâneas de ser português e montar-se em cima dos meus ombros para eu estar eu a trabalhar para ele ou eu a dar-lhe os recursos para ele ou por aí fora. Não estou nada de acordo com isso. Abro uma exceção para todos aqueles que, tendo sido portugueses aqui há umas dezenas de anos atrás, ou descendentes, possam querer ser portugueses agora. Eu acho que, na minha opinião pessoal, eu trataria o caso de todas as chamadas CPLPs de uma maneira diferente das outras nacionalidades que agora querem ser portuguesas e que nem sequer conhecem Portugal, nem têm afinidade nenhuma connosco em aspecto nenhum. Pronto, em relação aos primeiros, eu tentava fazer tudo o possível para a gente criar uma comunidade de irmãos, com direitos iguais, mas também com obrigações iguais. Não há cá uma coisa que não seja isto. Acho que já disse tudo. Filipe, é um debate que tem de ser tratado de forma muito calorosa ou pode ter alguma objetividade? O Miguel deu aqui alguns exemplos do que achava que... Sim. Boa tarde, Miguel, Luís, a todos os que nos ouvem. Eu recuava um bocadinho à questão da decisão. Toda a gente sabe que o Tribunal Constitucional, porque não há ninguém ingênuo ao ponto de pensar que as pessoas são totalmente isentas. Toda a gente cresce com ideologia.
Portanto, os juízes do Tribunal Constitucional, que aliás é claro e é transparente e público, são indicados por partidos, são indicados eleitos no Parlamento, e neste momento a composição do Tribunal Constitucional é ou igual ou maioritariamente de direita. Aliás, até tem uma juíza que, na minha opinião, é praticamente extrema-direita. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque, exatamente por princípio da sua conversa, Luís, num Tribunal Constitucional, que são 12 membros, acho eu, em que a direita e a extrema-direita têm metade ou metade mais um dos juízes e juízas. E há normas chumbadas por unanimidade. Isto tem que nos fazer pensar da aberração do que foi para o tribunal e do que queriam aprovar. Porque até a direita e a extrema-direita de juízes não quis aprovar aquilo. Não quis porque tem que obedecer à Constituição que existe neste momento. Não quis, porque rejeitou por unanimidade. Você sabe e tem a certeza do que está a dizer quanto à clubite dos juízes? Tenho a certeza, Tem? todos temos. Ok, não, eu não tenho, eu não ligo a nada disso. Todos Para temos. mim, uma pessoa que é Não. juiz tem que deixar em casa dele a sua ideologia. Porque, olha lá. não, é juiz, não pode levar a ideologia lá para o trabalho. A senhora juíza não sei quantos, indicada pelo CDS. Mas não pode Há uma levar que a ideologia dela para o trabalho. Indicada pelo CDS. Ela tem que... É porque pensa como o Bloco de ó, Esquerda. Filipe, Não é? É assim, se a Constituição manda chumbar aquilo é para chumbar, ponto final, nem eu não estou em desacordo. Mas a seguir também digo, vamos já mudar a Constituição. Não, a Constituição não tem que ser mudada, pelo menos para já. Não há motivos para Não mudar. há motivos, ouça, o motivo é democrático. Não. O motivo surge na Assembleia da República. Chegar a uma maioria de 2/3 em relação a essa mudança é uma mudança democrática, Não, mas senhor. isso Não não tem dá. nada que estar contra. Mas sabe-se o PSD... Isso é a conversa do Chega. Sabe-se Não o é PS nada do Chega. Se o PSD está de acordo É a com conversa isso, do não Chega sei porquê? se É a está. conversa da matemática, senhor. Isto é da Mas matemática. a matemática não é política. A política pode achar, uma parte desses 2/3, pode achar que não é a altura. Vamos lá ver uma coisa. Mas percebo que Quando o debate, entretanto, Luís sai da diz- nacionalidade Agora- para a Constituição. Será que isto foi aqui também um jogo político de, Não. em jogo de Foi, xadrez, claro que foi. fazer um avanço para uma Claro coisa foi, que pudesse claro que abrir foi. o debate E é por para isso é outro que lado? eu acho bem. Isso é o que ele acha. O que eu acho não é isso. O que eu acho é outra coisa também, além da parte da decisão, é outra coisa pior. É como é que... Porquê é que há de ser pior? Se for democrática, porquê é que há de ser pior? Outra coisa pior... Quando vocês pior- ganham, podem fazer tudo. Pior Quando o que eu os vou outros ganham, dizer. Não podem fazer nada. Vamos ouvir aí o Filipe. Sim. Não. É pior neste sentido. Ouça lá, ó Miguel, tenha lá calma. O que eu estou a dizer é o seguinte. O Montenegro é presidente, é primeiro-ministro, mas é presidente de um partido que se chama Partido Social Democrata. E eu pergunto onde é que está os restos da social-democracia desse partido. Isso não interessa Porque, para no fundo, esta lei que foi recusada em algumas normas por unanimidade pelo Tribunal Constitucional foi ceder às imposições do Chega e do Ventura. Ou seja, E qual é o problema? não é isso. O problema não é nenhum. Ó, senhor, Desde que o Montenegro e o PSD não digam que são sociais-democratas. De resto, desde que eles digam, vamos fazer é uma uma... parte importante do seu país. Ouça, se eles disserem Foram eleitos. o Montenegro... Respeite isso. Eu, Não respeita puto. Você- respeito- não respeita nada. O que eu digo é, o Montenegro que diga, nós pensamos nesta matéria igual ao Chega e ao Ventura. E todos são eleitos. Se pensa, ele tem é que o dizer. Se o disser, Luís, a gente todos e o país ficamos a saber com o que é que contamos. Para a luta política. Estava a ser com conversa. Para a luta política. Então, desculpe lá, eu venho aqui a um programa com muito gosto. Consigo, E- que é e eu? um inimigo figadal Eu? das minhas ideias. Não e eu tenho o maior dos prazeres em vir cá Não estes sou. dias consigo. Mas não sou nada inimigo fidagal. Parece. Não. Está a perceber? E, Não. portanto, Sou porque é que a gente... Sou seu adversário político. Em algumas coisas do que você diz. Quantas vezes Não. aqui eu não digo que concordo com ele?
Não, isso diz você Quantas que vezes? É verdade, é verdade. Hã? Mas também é verdade. Não está é verdade. gravado? Não, o problema não é esse. O problema é que as pessoas lá fora não sabem que você depois, off record, está sempre de acordo comigo. Portanto, você é um ator Sempre! de teatro. Você vem para aqui fazer um teatro a dizer que é de esquerda Não e diga depois, isso. quando isto está apagado, diga- você está não sempre de diga acordo isso, comigo. Não diga isso que as pessoas ainda julgam que é verdade. É Eu não- mesmo, é eu não- mesmo. As eu não- pessoas olham, olha eu- a sua eu- corzinha eu- encarnadinha. E eu não lhe quero chamar mentiroso. A quem? Assim. A mim? Isso que acabou de dizer é mentira. Não é nada. E todos Está sabemos sempre que de é. acordo comigo. Eu E não todos vejo ninguém sabemos que está de que é. acordo comigo. Publicamente como você. As pessoas Não, com quem eu me dou aqui, nos outros dias da aqui. semana estão muito mais em desacordo do que você está comigo. Miguel, acha que... Ou seja, se isto voltar à Assembleia da República e a Assembleia votar como votou da primeira vez, e o Tribunal Constitucional já nem tem que ir ao Tribunal já nem tem que ir, é aprovado imediatamente. Sim, mas então está o assunto tratado, para que é que estão a fazer uma onda Sim, mas à o volta PSD disto? vai recuar. Digo-lhe já. Mas Vai queria... recuar? Vai. Vai Queria-lhe- recuar, mas Vai. assim, a ladear, ou é mesmo recuar. Sabe o que é? Recuar nestas da unanimidade. Ou mudar algumas da coisas. unanimidade. Destas da unanimidade, de certeza. Eu queria lhe perguntar é se Mudança de já de decidindo nós, Constituição. pela lei portuguesa, decidindo nós atribuir a nacionalidade a determinadas pessoas, Sim. porque isso está previsto na lei, acha que devemos poder tirá-la? Acho que sim. Completamente. Então, Completamente. Porque isso ofende o quê? Quer dizer, uma pessoa... Quer dizer, nós em Portugal temos que encarar quando a se atribuição... torna português, torna-se português. Temos que Quando todo- atribuir, temos que encarar Não a é? atribuição da nacionalidade a que foi bem vista, que todos nós a aceitamos, que estava dentro da lei e dentro da legitimidade. Uhum. E isso é uma coisa. Outra coisa Pois, é digo isso aquilo dentro que da nós lei. sabemos que se passa em Portugal e se calhar no resto do mundo inteiro, que é a bandidagem, ter capacidade de atribuir nacionalidade a pessoas a troco de dinheiro ou de outras coisas, que aí há a pontapé. Já começamos a ver portugueses aí por todo Mas lado. a nacionalidade é um pouco mais difícil. Ter Não sei. Quando uma pessoa ter se apresenta uma lá fora residência, com um um atestado de passaporte residência. português e tudo, não sei o quê, a pessoa que está lá fora acha que ele é português ou que é outra coisa qualquer. Há passaportes portugueses aí a passear à tonelada, como portugueses que nunca foram portugueses na vida, vendidos. Eu sei disto porque eu próprio tenho um passaporte comprado. Está a falar dos... Está a perceber? Eu Está a próprio tenho um passaporte comprado. Está a- Portanto, não venham com conversas. Mas está a O falar- Filipe, está a o Filipe falar que é da um na- menino Não, de não, couro, você deve não estar a tem de falar- certeza um passaporte comprado. Eu Isso tenho. eu não tenho. Mas tenho eu. Você Portanto, agora, sei do que falo. Você agora está a falar do escândalo da comunidade israelita sefardita que compra passaportes no norte do país. É isso? Você quer jogar brides Digo comigo? eu. Não, é que está a jogar Pergunto. mal. Você jogou mal a carta. Não joguei Olha que a nada. carta que jogou não faz essa vaza. Quem faz essa vaza sou eu. Faça. Portanto, não venha com essa conversa. Essa conversa não pega. Há muitas coisas que se passaram de uma maneira errada. Está a perceber? E, portanto, essas coisas Olha, passaram de maneira errada, pura e simplesmente Contrariamente, têm que voltar olha, para trás. Contrariamente Pronto. não. Aqui, como fica sempre gravado, que é para ele não andar a dizer coisas que não são verdade. Olha, ele disse na primeira intervenção, o Miguel, uma questão sobre os PALOP. Ele disse CPLP, mas o CPLP não é os PALOP, porque mete o Brasil e não sei o quê. Ele queria se referir às nossas antigas colónias, Exatamente. aos PALOPs. Sim. E, como em tudo na vida, e em todos os povos e pessoas e profissões e tudo da vida, ainda agora a gente sabe o que se anda passando na Guiné Na e aquela Guiné-Bissau, coisa, da sim, Guiné-Bissau. este caso da Guiné-Bissau. Mas, por maior que seja a nuvem da tempestade, não faz o total. Eu concordo que em termos de descendentes e de originários dos países africanos de língua oficial portuguesa, que se calhar devia haver um artigo para esses. Portanto, está a ver, eu concordo consigo quando tenho que Quase concordar. tudo. Não É aquilo quase que eu tudo dizia há nisto. bocado. Mas depois quando se mete a história das vantagens é que já não concordo nada. Não Que há ele que haver falou aqui em vantagens, há que haver igualdade. Primeira vantagem. Falou em vantagens, não fui eu, foi ele. Eu sei o que é que ele disse. Não é? Todos está aí gravado. As vantagens. Primeiro,
as vantagens são para a economia portuguesa e para Diz você, senhor. e toda a gente diz. Não. Ainda agora o dono de um dos maiores empregadores ao nível da restauração e do país, que é o Solar dos Presuntos, disse que tinha 30% de trabalhadores imigrantes. imigrantes a trabalhar. Isso é o meu amigo Pedro Cardoso. Que agora já não é o Ivaristo. É o Não, é o restaurante Pedro. que era do O Ivaristo. Pedro é o dono do Solar dos Presuntos. Mas agora, ele diz isso há muito tempo. Mas não ouça, tem a ver com... os imigrantes, porque, mais uma vez, também aqui, é como a gente, também aqui, há os que vêm à procura de uma vida melhor, há os que são meios bandidos, há os que não sei o quê, tudo, é como tudo. Portanto, os que vêm com a família ou à procura da família poder vir, à procura de uma vida melhor, para trabalhar honestamente, neste momento, nas contas dos últimos 10 meses até o fim de outubro, descontaram para a Segurança Social 3 mil milhões de euros, que, segundo as contas, são 10 vezes mais que as ajudas subsidiárias que receberam. Epá, O que descontaram. Isto é não assim, são números meus, são números desculpa, oficiais. você está a ir por um caminho que até é feio. São números É oficiais. feio. É feio. A legitimidade, Porquê? a legitimidade de atribuirmos nacionalidade a pessoas não tem a ver com o dinheiro que elas cá deixam. Tem a ver com elas quererem se integrar na nação que somos. Isso foi exatamente o que eu comecei a Mas isso dizer. são dois aspectos diferentes. Uma coisa é a imigração, outra coisa é a nacionalidade. Quase da São coisas escravidura. bastante Esses gajos distintas. estão-nos a dar... estão a A ter nacionalidade é um Foi por aí que eu processo. comecei Não, por vá por dizer. aí. E não fui eu que falei nas vantagens. Não é? Não. Mas mesmo aí, a gente às vezes exagera. Ainda agora, no domingo, houve o Campeonato da Europa de corta-mato. Deu na televisão. Sim. Foi em Lagoa até. Equipes mistas? Ou... Havia equipes mistas, havia só de senhoras e havia só de homens. Sim. Não é o caso. Os espanhóis ganharam, mas acho que em segundo lugar, eu tive atenção a isto, em segundo lugar acho que ficou a Turquia. A Turquia tinha, dos 5 pontuaram 3 naturalizados. Porquê? Porque a vantagem que lhes dava os gajos serem bons. Não é? Mas isso, eu não digo que é por causa disso, que é a história, por exemplo, do Pichardo. Todas as pessoas que quiserem tem vir que para haver cá, fazer foi o mesmo o que eu que a disse. gente cá fazemos, Exatamente. tudo bem. E não precisamos, porque há muitos países... Ouça, há países que Não têm, é disso há que países, estamos a falar. Estamos. Não. Há países que esperam a lei diz 2 anos para serem nacionais. Sim. Há países que dizem 3, há países que dizem 5 e Que é 7. o caso do nosso. O nosso é 5 anos, atualmente. E? E qual é o problema? Para que é preciso aumentar para 7 e depois, se tiver... E para 10, neste caso também. Exatamente. Para quê, pá? Para quê? Sim. Sabe porquê? É que não há abuso nenhum de um lado que não dê, talvez, em abuso do outro lado. É assim, tal e qual. Os desequilíbrios criam desequilíbrios. Não. Quem Então, quiser. 5 anos não é muito ano, ó Miguel. Já tivemos 5 anos não é muito ano. Tivemos 1 hora a falar isto antes do programa e estamos de acordo. E, portanto, não vale a pena virmos discutir aqui para o programa. Não tivemos, Nós não. estamos de acordo. Mas não tivemos, não. Pois não tivemos, mas as pessoas é que não sabem. Estás a ver? E você não tem maneira de provar. Diz que não, eu digo que sim. A gente vai para o tribunal. A gente estamos de acordo. Eu não tenho a mais pequena dúvida que a gente estamos de acordo. Sabe porque... Está a perceber? Mas sabe estamos de porque é que acordo. você não ganha? Temos o Luís. A testemunha está do meu lado. Não está nada. Está do lado da verdade. Exatamente. Pois, por isso mesmo é que está do meu lado. É assim, a gente estamos de acordo. Todas as pessoas que queiram vir para cá para fazer o que nós fazemos, tudo bem. Está a ver? Só que temos cá muita coisa que não é isso. Mas esse é o caso Não da temos gajos nascidos no Alentejo e no Minho e em Trás-os-Montes que também não valem nada.
o que é que isso tem a ver Mas com o que isso é o estamos a mas falar? isso é o caso da imigração. Aqui o caso da O que é que nacionalidade é um estamos a aspecto falar? diferente, não é? Claro. É um aspecto, O caso é isso. um aspecto Ouça, diferente. a gente... É como é que se Por alcança exemplo, a nacionalidade. Mas o quando é que Mas o que é isso já que do fala alcançar a na nacionalidade- senhor? Os portugueses emigraram para todo lado. E, pelos Quantos vistos, não são? a maior parte Mas Olha, ia no chegar Luxemburgo aí. são Mas nacionais. ia chegar aí. não, somos portugueses, são portugueses, São continuam a ser luxemburgueses. portugueses. Alguns você. serão. A gente temos uma comunidade espalhada pelo mundo inteiro. A maior parte continua a ser portuguesa. Não é? Chama-se luso-descendente. Isso é os filhos destes que foram. Estás a ver? Ou seja, querem vir para cá trabalhar, venham, façam favor, a gente precisa que eles venham. A gente precisa que venham, mas é para meterem-se dentro de uma sociedade organizada, bem organizada, seguir, legalizada, querem- etc, E a etc, seguir etc, requerem a etc. nacionalidade. Hã? E a seguir requerem a nacionalidade. Ok, vamos ver se querem, podem querer ou não. Mas muitos querem. Não, ok, tudo bem, vamos ver. Mas temos que ter um critério, não pode ser. E esta lei Ó, não senhor, era... aquilo que o senhor não Costa, valia a não sei se pena. você conhece o António Costa, aquilo que o senhor António Costa fez cá, que deu esta atrapalhada toda, pronto, temos que corrigir. Está a falar de quem? O António Costa, você não conhece, mas eu depois explico-lhe quem Que é. é presidente do Conselho Europeu. Não, o que é isso do Conselho Europeu? Nem sei o que é o em Conselho vez, e Europeu. que em vez de defender a paz como europeu defende a guerra, é desse que está falando. É valente, epá! Você vai ser expulso do Partido Socialista e eu estou disposto a abrigá-lo lá no Não meu sou. partido. Poças! Porque a gente precisa de gente boa. Não, ninguém expulsa ninguém. Pois. Do caso da lei da nacionalidade, passamos para outro assunto. Uma notícia da semana passada deixou todos um pouco surpreendidos porque Portugal liderou o ranking global da revista The Economist, sustentado por crescimento acima da média europeia, inflação controlada e ganhos expressivos na Bolsa de Valores. Uma economia doce como um pastel de nata. Foi assim que foi escrito pela revista The Economist. Miguel Louro, não é comum estarmos, não é habitual estarmos no topo de rankings, especialmente na economia. Cá está mais outro tema bonzinho. É assim, não é costume e é perigosíssimo. Mas quem escolhe os temas é o Luís, não é? Exatamente, a gente opta, pois claro. A gente tem é que mandar Pois claro. o queixar Ouça, é assim, quem é o Economist? Não sei quem é o Economist. O Economist é mais uma dessas peças que aí anda a receber dinheiro para dar títulos. Está a perceber? Aquilo é tudo comprado. Há 3 anos ganhou a Grécia, veja lá a maravilha da economia grega. Há 2 anos ganhou a Espanha, está completamente arruinada. Toda a gente agora diz que está completamente arruinada. Ganhou o ano passado. Está a ver? E agora Portugal vai-se arruinar para o ano. Para o ano, Portugal abre aquelas coisas que já aconteceram várias vezes e a malta vai dizer, mas como é que o Economist se enganou? Epá, como é que os deuses se enganaram? Essa treta não vale nada. E quando um primeiro-ministro recebe uma coisa dessas e baba-se todo, eu sou o campeão do mundo da economia, também é a prova real que ele próprio não me presta para nada. Está a perceber? Portanto, a gente não tem nada que... Aqui há uns anos atrás, ouvíamos todas as semanas o Medina Carreira. Toda a gente dizia que isto estava uma maravilha. Isto era o país do milagre, o milagre, o milagre. E o Medina Carreira arreava porrada todas as semanas. Todas as semanas. E quantas vezes fomos à falência? Várias. E o Medina Carreira a avisar. Olha que para o ano vamos à falência. Pimba. Pimba. Foi ministro de governos PS. Nós, em vez de darmos É só crédito... para lembrar que o Medina Carreira Nós, foi em vez ministro de governos de PS. darmos crédito a quem merece crédito, damos crédito a quem nos elogia. Isso é perigosíssimo. Portanto, para mim, desvalorizo completamente. Estou com medo que a gente... isso seja para esconder uma realidade. Não tenho a mais pequena dúvida que é. Quer dizer... E a realidade até pode ser esta já, nem é para o ano, é já agora. Há 2 economias dentro deste país. Uma economia que é nossa, dos portugueses que aqui andamos, e que agora não somos donos nem dos bancos, nem da água, nem da eletricidade, nem das petrolíferas, nem das grandes empresas. Nenhuma grande empresa é portuguesa. Portanto, há uma economia dessas
pequenas empresas e desses poucos fundos financeiros internacionais que têm uma economia que eles gabam no Economist, e depois temos a economia dos portugueses que andamos aqui a ver, mas estes gajos estão a dizer isto, mas isto é mentira. A gente vê isso na rua, a gente vê isso na loja, a gente vê isso numa data de sítios. Mas o país está a progredir, mas em quê? Está a perceber? Ou seja, há aí 2 países. A Bolsa? Mas qual Bolsa? Temos 5 empresas na Bolsa, senhora. Pura e simplesmente não há Bolsa, porque a Bolsa portuguesa é uma caca. Foi vítima de roubos escandalosos feitos por empresários e consentidos pelas autoridades que tinham a obrigação de vigiar e de controlar e de regular. Portanto, isto é tudo caca. Filipe... A única coisa que escapa é o pastel de nata. Filipe Palma, acha que este não é comum estarmos no ranking de qualquer, no topo de qualquer ranking? Aqui há 3 fatores que são analisados, são claros, e comparativamente com outros países, o lugar é este. Pois, de acordo com os indicadores que foram buscar, até parece que os foram buscar para dar o primeiro lugar. Porque... Igual ao que fizeram em Espanha. Mais uma vez, contrariando as aleivosias que ele às vezes só para provocar diz, estou de acordo. Que é, eu também li que a revista, em 2023, primeira economia da Europa, Grécia. 2024, Espanha. 2025, Portugal. Até parece que foi para fazer pirraça àquele gajo holandês que dizia que os países do Sul era só para gajas e vinho. Portanto, foi buscar os últimos 3 anos 3 economias de países ditos do Sul que o holandês dizia que a gente não trabalhava, que a gente isto, que a gente aquilo, não era só os portugueses, eram os países do Sul. Aquilo, e outra coisa em que também concordo, só que ele tem que pôr os nomes, que é a história da atividade bolsista. A atividade bolsista, além de ser miserável em Portugal, 4 ou 5 empresas e coisas mínimas, não sei o quê, mas ainda dá para muita gente ter perdido dinheiro. E quem é que teve a principal responsabilidade nos suicídios e nas falências de muita família? Tem um nome, Cavaco Silva. Tem que lhe pôr os nomes. Que veio para a televisão dizer que não sei o quê e quase que a dizer joguem na bolsa. Mas não foi só o Cavaco. Não, mas o Cavaco foi, tanto que você o disse antes de dizer o nome. Claro, é porque se lembra. Sim. Pronto, ainda bem. Está a falar com um anticavaquista primário. Olha, também um bocadinho. Não digo primário, mas anticavaquista sou, era o que faltava. Agora, vamos lá ver. Eu recomendo aos nossos ouvintes que tiverem essa oportunidade, ao Miguel e ao Luís, se ainda não o fizeram, sobre esta matéria, de lerem o artigo na sexta-feira, do Expresso desta sexta-feira passada, do Daniel Bessa. Naquele suplemento de economia, o Daniel Bessa escreve exatamente sobre isto. Sobre esse título de primeiro lugar de economia, não sei o quê, da revista Economista. E, antes de ir à profundidade do artigo, eu diria o seguinte: um dos indicadores que lá está, é o do emprego. E o indicador emprego é dos que mais cresceu na Europa, 2,8%. Ok. Se o indicador que cresceu 2,8% emprego, se a economia está em primeiro lugar no conjunto dos 4 ou 5 indicadores analisados, a pergunta atual a fazer, e já lá vou depois ao artigo, a pergunta atual a fazer é: afinal, que raio de palhaçada é esta da reforma da lei laboral, quando o país está em primeiro lugar
na economia e o emprego está a crescer mais que no resto da Europa. Afinal, todos os argumentos que andam a invocar para a reforma da lei laboral são falsos. Mas até o André Ventura, que é esperto, André Ventura é esperto, pode ser aquilo que for, mas é esperto, já percebeu que a greve geral foi um êxito, contrariamente ao que dizem os bebéus dos ministros. Porque houve empresas privadas grandes a fechar, em Braga fecharam empresas, na Covilhã fecharam empresas, não é só a Auto Europa, que era a cereja do topo do bolo. Portanto, houve empresas privadas a fechar e ele percebeu que, afinal, o país não parou a 100%, mas há descontentamento. E ele que estava pela lei, agora já vem dizer que não quer esta lei, que ele é esperto. Portanto, a greve geral não existiu, quer alguns aspectos da lei. Existiu, ou quer que alguns aspectos da lei sejam reformados. Existiu e foi um sucesso. Mas que bom que é a gente ter um candidato esperto, inteligente e sensível. Populista. Populista, sim. A seguir há de virar quando vir que é melhor ir por ali. Vira outra vez. Mas em relação a ele é esperto porque ele apercebe-se daquilo que... Então, e acha que Portugal sobrevive se não tiver capacidade de mudar? A capacidade de mudança é fundamental. Bom, nos tempos que correm. O que é relevante aqui em termos dos nossos ouvintes, digo eu, que para ler o Daniel Bessa, que é professor, não sou eu, e que é muito mais o outro parece que já não é professor. O rapazinho aquele parece que já não é professor. É mais sabedor. Portanto, essa coisa de ser professor também não conta muito. Sabedor do que eu mesmo nisto, que ele diz assim. Uma das coisas relevantes que ele diz, eu fiquei contente, mas, e põe um mas, fiquei contente, mas o emprego cresceu 2,8%. Verdade. É discutível, não é? Não, mas... É discutível. Já viu a explicação do crescimento de emprego também na Grécia e em Espanha? O PIB, o que é que viu? E o que é que viu? O PIB cresceu 2,4%. O emprego cresceu 2,8%. Se o PIB cresceu 2,4%, é porque estamos a diminuir o PIB por trabalhador. Até eventualmente alguma produtividade dos trabalhadores. Porque ao crescer 2,8%, no mínimo tinha que crescer 2,8% para estar igual, em termos de PIB também. No entanto, o PIB cresceu menos 0,4%. E isso tem que, com outra profundidade, ser analisado, em vez de ficarmos só a bater palmas ao que o economista disse. Portanto, esta reflexão, tirando outras coisas que lá estão, eu volto a dizer que acho que se puderem leiam o artigo. Fica mais inquieto com o que o Filipe aqui disse, que a economia eu acho pode que o Filipe não estar tem estes dados positivos, mas pode afinal não estar a criar riqueza como deveria? Não, eu concordo com ele. Olha bem, já viu como é que é? Agora foi Miguel a dizer que concordava consigo. Concordo com ele. A gente vê isso aí na rua. É a economia das tais empresas que já nem são portuguesas e a economia nossa, dos trabalhadores e dos cidadãos e das pessoas que não acompanhamos já a economia das empresas grandes. Há pouco falou disso, que entende que há uma... Entende que o PIB quase, é um... Por exemplo, é um... disse o termo. No fundo do pequeno e médio empresário, que a gente tem que olhar para o pequeno e médio empresário. Ele marca. Não é só para as grandes empresas. Quem marca o PIB já são os outros que não somos nós. Invadiram-nos o país. Nós fomos colonizados. O Costa vendeu isto. Então, e os outros Costas, antes do Costa, já havia antes do Costa. Venderam. Não é realmente uma boa medida nós fomos para saber... colonizados. E agora eles apresentam um PIB e a gente tem outro PIB. O nosso PIB não tarda, não chega para a gente viver no nosso país. Porque há aqui 2 PIBs. Acha que o PIB... há estas diferenças? PIBs, sim. Porque o PIB é é uma maneira de falar. Sim, mas que existe... Exatamente. Mas aquilo que o Miguel está a dizer eu interpreto como desigualdade. Como desigualdade. Desigualdade. Um determinado setor da sociedade e da economia ter um crescimento grande e grande criação de riqueza e outra parte, não.
E outra estar coisa. afastada cada vez mais, e em termos macro E há parece que está outra- tudo correto e não E está. há outra coisa que toda a gente tece loas, ainda hoje ou ontem ou coisa, mais outras loas, e a gente tem que ter muito cuidado com a estrutura da nossa economia, e nomeadamente as nossas exportações. Se as exportações são capital e de equipamentos e de bens manufaturados e já com valor acrescentado, sejam eles agroalimentares ou não, como o do Miguel, ou não, porque nas exportações, o turismo, as receitas de turismo contam como exportações. E ancorar o nosso desenvolvimento e o PIB só no turismo é um erro. É o maior ano de sempre. Milhares e milhares e milhares e milhares de milhões. 15% das exportações ou mais, não sei o quê, ou do PIB, ou disto ou daquilo, é do turismo. Epá, cuidado. Cuidado. É preciso. Quando se fala de um tema, a pessoa que fala parece que quer ganhar a razão e utiliza os números como lhe apetece. Encontra uns e esconde outros. E etc. Portanto, o Economista pode dizer isto e amanhã vem outra revista e diz o contrário disto. Já aconteceu até com institutos do Estado, liderados aquela senhora mais velha, que depois dizia que aquilo era tudo mentira e foi castigada. Não me lembro agora o nome dela. Estaria a falar de Teodora Cardoso? A Teodora Cardoso, exatamente. A Teodora Cardoso já veio uma data de dizer: bem, olha que esses números isso não tem. E bimba. De finanças públicas, não era? Sim. Está-se a ver? Portanto, é preciso. Uma coisa eu tenho como certa. O sistema que nós temos em Portugal, que é o sistema que permite o candidato, aquele do Partido Comunista, não me lembro agora o nome. O António Filipe? António Filipe? O António Filipe. Chavão. Ainda há portugueses que apenas levam 1000 euros para casa. Ou nem levam 1000 euros para casa. Que é verdade. É verdade. Mas para a minha maneira de pensar, e como patrão, não é? Porque eu sou patrão e não consigo ser melhor que aquilo que sou, posso tentar fazer um esforçozinho todos os dias, mas eu não consigo muito fazer. Porque aquilo que me apetece pensar é: então e se o Estado fosse metade do tamanho e cobrasse metade dos impostos e taxas e multas e isto e aquilo ao empresário, e dedicássemos metade do dinheiro que a gente dá ao Estado diretamente para o trabalhador não receberia logo 1.300 euros por mês? Quer dizer, é que quem está no Estado e os políticos estão sempre de um lado da total falta de respeito e compreensão pelas micro e pequenas empresas. Quer dizer, porque quando ele diz que ele não leva 1000 euros para casa, efetivamente eu gastei 1600. Eu gastei 1600. Porque é que esses 600 o Estado não abdica deles e dá metade ao trabalhador? Porquê? O Estado tinha que ser melhor orientado, melhor organizado. Tinha que gastar dinheiro numas coisas e não gastar dinheiro noutras. Tinha que dizer aos políticos que não são milionários. Eles estão lá para servir o Estado, não é para eles servirem do Estado. E por aí fora. Todos nós sabemos esta conversa. Não vale a pena estarmos a dar pormenores, que esta lenga-lenga a gente já a conhece toda, não é? Quer dizer, o Estado tinha que emagrecer para a gente podermos imediatamente poder transferir para o trabalhador metade daquilo que o Estado nos leva. Porque, efetivamente, quem trabalha somos nós, não é o Estado. O dinheiro não é do Estado. Quer dizer, o Estado tem mania que é dono disto tudo. Mas não é. Efetivamente, é feio dizer, mas eles são nossos empregados. Nós é que mantemos aquilo. Nós é que pagamos aquilo. E, portanto, eles não têm o direito de desbaratar os recursos. É com base nessas receitas e desses recursos que a economia... Que têm que ser bem gastos. Que a economia gera, que o Estado, seja ele qual for, já sabemos disso tem a obrigação. Não, isso é. Mas você acha. Mas você acha que o Estado certas. Mas você nós acha. Precisamos de hospitais, de unidades de cuidados continuados. Não, está você com essa lenga-lenga. Essa lenga-lenga já é do passado, tem que acabar com isso. Porque atrás disso, mesmo que eu estivesse de acordo consigo em gastar dinheiro nessas rúbricas todas, depois tinham que se acabar os abusos, os roubos. Isso é outra coisa. Não, é a mesma coisa.
Outra coisa. É outra coisa, mas é a mesma coisa. O Estado desbarata dinheiro. Os gajos estão todos com... O Presidente da República acha que é rico. Não tem que achar. Acha? Até não acha, senhora, a maneira como eles gastam o dinheiro. Os ministros acham que são ricos. Não há ninguém... Desculpe. Eu até acho que o Presidente da República Portuguesa ganha mal. Até quanto é que custa? Uma coisa é ganhar mal, outra coisa é quanto é que custa. Esse é o grande problema seu e dos seus amigos. Amigo não, que eu também sou seu amigo, mas dos seus amigos lá daquele lado que a gente sabe. Estão convencidos que os custos não contam. Está a perceber? Eles todos ganham mal, mas depois custam uma fortuna ao país. Você já fez as contas a quanto é que custa a monarquia inglesa? Senhor, lá vai ele com a monarca, custa a monarquia espanhola. Olha, a espanhola custa 1/40 do Marcelo. Não custa, não. Custa sim, senhora. Custa. É ao contrário. Não, o Marcelo está enganado. é que é Não, 1/40. está enganado. Vamos verificar isso, que é para nos confrontarmos a ver quem é que tem razão. Faça favor. Devemos de falar sobre A monarquia e espanhola é república. mais barata que a República Exatamente. Portuguesa. E a República Portuguesa... essas contas estão feitas. Não, desculpa, as contas estão feitas. Eu não vou Até porque esse discutir, é um mas argumento, esse é o não velho sei. argumento do não vou dizer republicano. ódio, mas do ódio barato dos republicanos, onde você já não se encaixa sequer. Eu não tenho ódio à monarquia, pá. Eu sei que você não odeia nada, nem ninguém. Mas você é uma exceção, senhor. Não. Falamos de outro tema, neste caso internacional, Até porque simpático, Filipe. o nosso aliado, conhecido Estados Unidos da América, apresentou um documento de segurança nacional e de estratégia que deixou os europeus um pouco espantados. O documento descreve a Europa como um continente em declínio económico, declínio cultural, obcecado por regulação e também por imigração. A administração norte-americana alerta para um perigo de extinção civilizacional da Europa. Por entre outros recados, fica claro que a Europa é um adversário dos Estados Unidos neste momento. Miguel esperava que assim fosse, que a Europa agora passasse a ser um inimigo da América? Eu vou-lhe dar com uma resposta de baralhada como é costume. É assim... vozes de burro não chegam ao céu. Não é? Portanto, o que é que a mim me interessa? Que o americano diga ou que deixe de dizer. Eu só tenho que ser imune. Eu só tenho que fazer o meu papel. Fazê-lo bem feito. Ouvir as coisas todas que tiver para ouvir, para ver se não há aí algumas coisas onde eu possa aprender. E depois o resto eu não tenho nada que ouvir que o americano ou outro, qualquer chinês ou russo, que são as três grandes potências hoje, tenham para dizer em relação à Europa. Eu tenho de fazer o meu papel, tenho de tornar a Europa o melhor possível, o mais segura possível, o mais forte possível, tudo o que houver de melhor. E bem, depois vozes de burro não chegam ao céu. Agora, o que eu vejo é uma coisa. Eu vivo aqui em Portugal, odeio a pedofilia, está a perceber? E é preciso vir um americano dizer que eu tenho um pedófilo no Ministério da Justiça em Portugal, como adjunto da ministra. E isto deixa-me completamente a pensar, mas que é isto, senhores? Mas o americano disse o quê? Sim, os americanos é que descobriram que o adjunto da ministra era este rapazinho, não é? Que a gente temos dezenas destes rapazinhos. Parece que aquilo, há ali uma escola de rapazinhos destes a alto nível, está a ver? E nós temos que fazer o nosso papel, que é pormos estes rapazinhos todos num certo sítio. E agora prendemos um, mas se calhar a gente tinha que prender era 1000, não é um, era 1000, porque andam espalhados aí por todo lado. Está a perceber? E temos filhos e temos netos. Havia um está a perceber? qualquer Ou seja, chega acusado disso. Não foi? Também é o primeiro a ir. Mas esse tipo de argumento para mim não cola. Não estou a dizer para si. Não cola, é logo o primeiro. Eu virem para o Luís. Os da minha casa são os primeiros a ir. Pensa o quê? Da sua casa? Sim, da minha casa. A primeira crítica é para dentro de casa. Sempre. Não encolhe aos ombros, é assim mesmo. Qual é a casa? A minha. A gente
A minha. E depois é os amigos, a região, as pessoas com quem a gente Filipe. vive. A gente temos que dar o exemplo. Ponto. Filipe, este novo documento estratégico de segurança nacional dos Estados Unidos deixou também surpreendido? A mim não me deixou nada surpreendido porque, como já temos dito aqui muitas vezes, a Europa transformou-se num anão político e num anão militar por falta de estadistas. Voltamos à mesma conversa. Como não há estadistas, não há dimensão de estadistas em nenhum líder europeu, permite-se, com isto, as sucessivas humilhações que o dito americano resolve fazer. Mas ele só faz quem pode, não é quem deve. E pode, tanto que Não, faz. pode, ele pode, mas a gente não tem que ouvir. Não, o problema é esse. É como é que ele... Vamos lá ver. Quando o Presidente dos Estados Unidos vem à Europa, e nomeadamente à Escócia, e diz à Presidente da Europa, chamada von der Leyen, espere lá aí que eu estou a jogar golfe e entre o buraco 17 e o buraco 18 já vou ter consigo e já discutimos isto. E ela espera que ele vá ter com ela quando, no meio do jogo do golfe, está a dar o pior sinal que há, ou seja, somos anões políticos e isso é inadmissível para um europeu que se presse e com a história que a Europa deu ao mundo. Sobre a parte dos Estados Unidos, vamos lá ver, a partir do momento em que ele já percebeu que a Europa está fraca, e que o Putin tem outros interesses em que ele até é aliado desses interesses do Putin, ele só tem que se preocupar com uma coisa, que é com o Xi, o chinês, e tentar criar aqui uma bipolaridade, quando a Europa devia ser forte e defender a multipolaridade. Esse é que é o problema, e isso eu não vejo, porque um mundo unipolar em que os Estados Unidos sejam o xerife do mundo, nomeadamente em termos daquilo que há 100 anos atrás, início do século XX, e até aos anos 50, 60, a política dos Estados Unidos era, nem na América Latina, que toda a América só a gente é que põe e dispõe. Está a voltar um bocado a isso. Independentemente de algumas eleições que eu espero que não estejam a ser aldrabadas, mas condicionadas seguramente, mas o que é facto é que, em termos de eleições, a América Latina está nesse caminho. A parte militar já está. Os resultados dos votos, a América Latina está a caminhar para a direita. Ainda agora o Chile ganhou a direita. Sim, não mas foi? não tem nada a ver isso com... Tem. Lá está você. Diz Você você quer que que a não Europa tem. seja livre, mas depois a seguir quer que os outros todos fazem porque obedecem a... O que eu digo sobre a Europa, que é aquilo que me interessa mais, é também o seguinte. E nesse aspecto, acho que tanto os Estados Unidos como os chineses já perceberam isso, que é a política geoestratégica. A política geoestratégica passa sempre pela Rússia, quer a Europa queira ou não. E passa pela Rússia e passa pela paz na Ucrânia. E neste momento a Europa, que deu exemplos ao mundo, está a dar um exemplo exatamente ao contrário. Tem uma alta comissária para a política externa que é estoniana e que odeia os russos. Odeia. Não pode ser ela interlocutora de nada com os russos porque ela odeia os russos. Uma Callas. E a própria Europa e o Conselho Europeu, António Costa, von der Leyen, essa gente toda, Macron, não estão a preparar a paz na Europa. Estão a preparar a continuidade da guerra na Europa. E isso é inadmissível para um europeu, na minha opinião. Neste momento, a esse nível, engolamos ou não isso,
engolamos ou não isso, os Estados Unidos vão impor ao não político Europa uma paz que se calhar é paz e que não é a melhor paz para a Ucrânia, seguramente, mas será paz. Uma das expressões que foi muito falada foi a de Donald Trump e, particularmente, Elon Musk dizerem que a União Europeia devia ser abolida. Isso faz sentido ser debatido? A gente pusemos a jeito e eles agora dizem o que lhes vem à cabeça sobre nós. E a gente não tem maneira de... E, portanto, aceitamos... Neste jogo, por outro não lado, ligar. há também quem diga que a Europa, por exemplo, está a posicionar-se de forma mais discreta, mas está a posicionar-se com uma série de novos aliados que vão acabar por deixar os Estados Unidos mesmo mais sozinhos do que aquilo que eles próprios imaginam. Não sabemos. No acesso a Duvido bens como recursos minerais, no caso das alianças com a Noruega, com a Austrália, tecnologicamente com o Japão, que a Europa está a fazer. Eu não sei. Não sei, não faço ideia. O que estamos a ver é todas as coisas são a ser tratadas por americanos. Isso é o que estamos a ver. Nos palcos todos. Em Gaza foram os americanos que cederam. Na Ucrânia são os americanos que vão decidir. A Europa não conta para nada. Nós temos culpa no cartório. Nós é que fizemos isto e agora vamos ter que levar com isto. Eu concordo com isto, com a parte da não política da Europa. Com a construção europeia existente, em que todos os Estados são respeitados de forma igual, é muito difícil existir um líder ou um rei europeu, digamos assim. Não, era muito fácil, porque desde que fossem de dimensão de estadistas era fácil, como sempre assim aconteceu, e portanto não é por aí. O que é por aí é que as nossas notícias são, infelizmente, numa Europa livre em termos de jornalismo e não sei o quê, condicionam-nos a informação. Porque aquilo que o Miguel diz é tudo verdade. O Trump e a América não é bem a condicionar, é a decidir a paz e o fim da guerra e não sei o quê. Só que há uma parte que não chega cá e que é verdade. Basta ir e ler a imprensa estrangeira, que é aquilo que eu disse aqui há bocado. É que não é só a América, é a América e o Xi. A América e o Xi estão a negociar isto. Não é só a América. E está-se a tornar... Está-se a tornar para quem queira, é mais fácil a Europa não ter uma União Europeia para esses Estados. É preferível não existir uma União Europeia, porque é mais fácil... ter isto retalhado, não é? Uma União Europeia, exatamente, uma União Europeia forte. Neste momento, a União Europeia está-se a enfraquecer politicamente. Não é só por causa do eslovaco, do polaco, da República Checa ou do húngaro. Já citei aqui 4. 4 que têm poder de veto em muita coisa. Como sabe, as decisões da União Europeia têm que ser por unanimidade. Tem aqui 4 países que são tão europeus como nós, com uma história tão forte como a nossa, etc., a todos os níveis. Tem aqui 4 cujo caminho político eles não querem sair da Europa, mas também não querem que a Europa seja este não político. Agora, quando a gente quer, há falta de estadistas da Europa tradicional, o chamado centro da Europa, os franceses, os alemães, não sei o quê, há falta de grandes estadistas, e emergem estes gajos que podem efetivamente conduzir, não diga um suicídio europeu, mas a uma fragilidade ainda maior que a Europa tem. O Miguel concorda com isso? Eu acho que a Europa é poesia. É uma data de poetas. Os poetas estão por cima dos outros todos. Têm muito tempo para pensar e pensam que estão noutro mundo. Mas o mundo não é aquilo que eles pensam. Decidimos começar a pensar e arranjámos dezenas de agendas. Uma data de filósofos criaram uma data de temas. Agendas completamente contra natura. E estamos a querer fazer essas revoluções. Estou a falar da revolução da agricultura verde, a revolução energética, por aí fora.
ideologias de género. Quisemos fazer essas revoluções todas ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, tudo à baralhada. Mas não há hipótese. Não há hipótese. A gente temos que nos concentrar em 2 ou 3 temas que sejam importantes neste momento para pôr a Europa no sítio que a Europa tem que se pôr, geoestrategicamente, em relação ao resto do mundo. Não tenho dúvida. E esses 3 temas é que têm que ocupar a nossa atenção. O resto fica para depois. Não, a gente só tem poetas. Precisamos de energia. Mas bomba, centrais de carvão ao chão, centrais de petróleo ao chão, agora é tudo painéis, agora é tudo ventoinhas, agora, olha, acabou-se a eletricidade, não sabemos do que é que foi, apagões, para aqui, para ali, para lá. Depois uns querem energia atómica, os outros não querem, os outros querem isto, os outros não querem, os outros querem ir para a escola vestidos de meninas, os outros querem de mim. Tudo ok, uma baralhada total. Não há hipótese de a gente viver e concentrarmos em temas importantes quando andamos dispersos em 50 mil temas. A burocracia tomou conta disto tudo. Há milhares de gajos que querem a sua agenda no topo das atenções. Querem cá saber agora que haja guerra, ou que haja isto, ou que haja aquilo. O tema deles não é esse. Não pode ser. E ninguém põe isto em sentido. Mas entre os países membros da União Europeia é possível encontrar alguém para que possa assumir um cargo de maior liderança, seja formal ou informal, da União Europeia? Eu acho que é sempre possível. Às vezes nas grandes crises é que emerge o grande líder. Agora, não me pergunte quem. Isso não consigo. Isso não. Você já viu a qualidade dos líderes que a gente tem? A gente discute a liderança da Van der Leyen. A gente discute a liderança do António Costa. A gente discute a liderança do Guterres. A gente discute a liderança... a gente discute tudo. Mas, efetivamente, escolhemos pessoas indiscutíveis? Não. A gente escolhemos pessoas altamente polémicas. Com fragilidades de todo o tamanho. Como é que a gente consegue? Eu aí punha o Guterres um bocadinho de lado disso. Não punha, não. Melhor não consegue fazer nada. Nada, desgraçou aquilo tudo. A gente é preciso saber as águas as linhas com que se cose. A gente não pode querer. A gente não pode com uma gata por rabo. E estamos armados em valentões. A gente não pode com uma gata por rabo. Há eleições nos Estados Unidos e a Europa quis à força demonizar o Trump a favor do adversário. Claro, o homem ganhou e agora atira as pedras todas para o lado de cá. Ele e os sócios. É eito. Ele nem se preocupa de saber se tem razão ou não tem razão. Ele quer tirar pedras para cima da gente de qualquer maneira. E a gente tem que se aguentar com as pedras que ele atira. E quando ele atira pedras certas, temos que aprender. Quando ele atira pedras erradas, a gente só tem que olhar para o lado e dizer: quem és tu? Vamos, mas é construir uma coisa como deve ser. Que aqui é que é a nossa pátria. Aqui é que a gente vive. Não é? E saber escolher as alianças. O problema é das alianças. Nós temos... Vamos ter aí o desafio do Mercosul. Já viu quem é que a Internacional Socialista está entregue? Já viu? Tem o desafio do Mercosul. A mim não me causa problema nenhum, ainda por cima como português e ex-navegador. Então, mas a um português ou ex-navegador, em termos da Europa e discurso europeu... descendente de Vasco da Gama, da Vidigueira. Eu tenho algum problema em dizer na Europa que não podemos estar cegamente olhando para o lado do Atlântico, porque podemos ter que estrategicamente aliar ao Chino. A gente já lá andou nos chinos, fomos dos primeiros, qual é o problema? E o caso da Índia também, não é? Claro! O problema é que você vive dos subsídios. Claro! Você vive dos subsídios. E como vive dos subsídios tem que ser obediente. Não pode ir para o Chio. Isso fui sempre um rebelde e não era agora que em vez que ia ser obediente. Não, isso sabe quem é que manda agora na Internacional Socialista, não sabe? Não. O presidente da Internacional Socialista. Quem é? Então vai estudar. Que eu também não lhe vou dizer quem é. Fica incógnita. Fica incógnita que também não tenho aqui informação. Nós chegamos assim ao final desta... Pode ir a algum lado, senhor, com líderes destes. O atual presidente da Internacional Socialista, não sei quem é. É o Sanches aqui de Espanha. Não sei se é. Bem.
Então, veja lá bem, onde é que uma força dessas está entregue? Não sei quem é. Nós chegamos assim ao final desta conversa franca e despedimos-nos até 2026, porque a seguir fazemos uma pausa de 2 semanas. E Bom temos Natal e feliz ano novo a todos. E assim ao Miguel. Muito obrigado, Filipe, para si também. O Filipe é muito bom. Vou empatar com ele. Desta vez empato com ele. Bom Natal para todos. E preparem-se para trabalhar para o ano que vem. Que isto quer é trabalhadores, não é cá? Nós encontramos já em 2026. Um Feliz Natal, uma boa entrada no novo ano. O programa está disponível na página de nfm.com para ver e ouvir quando quiser. Também pode subscrever no YouTube Music. Muito boa tarde.